ótima noite, vocês também. É saber que vocês estão sempre vindo aqui. Bom saber que tem gente que vem pela primeira vez. Espero que gostem, que fiquem e possam retornar sempre aqui. Não só para pedir, porque a gente sempre vem para pedir, mas retorne para agradecer, porque sempre muito bom também, vocês serão sempre muito bem-vindos. Só avisando, semana que vem, passou rápido a peça, né? Semana que vem a gente inicia essa nossa intenção bem humilde, mas com muita força e energia, para começar a estudar o Espiritismo. Mas é óbvio que tem que fazer inscrição para a gente saber que as pessoas virão 5, 10, 50 ou 500, para todo mundo se tenha acolhido aqui, evidentemente. Tem inscrições ali na mesa, tá bem? E acho que há mais alguma informação? Assim, estudo espiritismo para iniciantes é gratuito, não paga nada, tá? Não tem taxa, não tem nada, é vir aqui e com vontade de aprender, tá bom? E Carolina, obrigadíssimo pela nossa casa, fica à vontade, peço gentileza da prece inicial. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos. Levemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Jesus muito bonito, saudável. Pedimos a espiritualidade da casa para que possa nos abençoar, nos iluminar, para que possa nos ajudar a estarmos abertos a sempre novas informações que vão nos levar ao caminho do crescimento, da evolução, da reforma íntima, e que possamos ser bem-sucedidos esta noite, receber e doar energias de paz e de amor. Assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre a caridade. A caridade como ferramenta para o nosso processo de evolução. Mas, afinal de contas, o que é a caridade? É uma virtude de amar ao próximo como a nós mesmos. É a atitude de agir por quem precisa, sem interesse e sem esperar nada em troca. O que Allan Kardec nos diz é: a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E a caridade, segundo Jesus, não está restrito somente a esmolas. Quando a gente pensa sobre a caridade, a gente sempre pensa em fazer algo para o outro, doar algo material, mas não necessariamente se restringe ao material. Ela abrange todas as nossas relações que nós temos com os nossos semelhantes. E, como nós sabemos, fora da caridade não há salvação. E vamos pensar, se todos estamos aqui para evoluir, seguindo o caminho do nosso Mestre Jesus, honrando e amando a Deus, então não podemos amar a Deus sem praticar para com o próximo todos os deveres do homem que se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade, então, não há salvação. Ou seja, quando a gente faz caridade, quando a gente aprende, a gente desenvolve essa habilidade de doar-se para o outro, sem esperar nada em troca, ali a gente está amando. Ali a gente está enxergando o nosso semelhante como parte de nós, que assim somos, como uma grande família, como irmãos. Ou seja, fora do amor, não há salvação. O topo moral do ensinamento espírita, então, é a caridade. Caridade é uma virtude a ser conquistada e lapidada. Muitas vezes a gente fala e a gente aprende que a gente tem que praticar a caridade, mas todos nós estamos aqui para sermos pessoas melhores, para desenvolvermos
habilidades que muitas vezes a gente ainda não tem, e está tudo bem, porque todos nós estamos aqui para evoluirmos juntos. Eu costumo dizer que não existe o mais iluminado ou menos iluminado. Existe sim todos nós com sofrimentos e todos nesse grande barco querendo então a evolução. Então a caridade a gente pode entender como uma ferramenta que Jesus nos deixou para ajudar nesse processo de evolução, de maturidade espiritual, de lapidação da nossa moral, para que ajude na nossa reforma íntima. Assim como os outros ensinamentos de luz, a gente tem que entender a caridade hoje como uma bússola, um norte, para que a gente faça o retorno de volta para a casa do nosso Pai. Nos aproxima de Deus e da nossa verdadeira essência. Então, quanto mais a gente toma a consciência da caridade, quanto mais somos pessoas caridosas em nossas vidas, que praticamos diariamente a caridade, essa ferramenta maravilhosa que nos foi dada, nos aproxima de Deus e da nossa verdadeira natureza, que é a própria luz. A caridade como um jeito de ser. Então, a caridade, ela precisa se tornar algo espontâneo em nossas vidas. Assim como a gente acorda, como a gente escova os nossos dentes, a gente não precisa pensar muito, a gente faz, a gente desenvolve esse hábito em nossas vidas. O bem tem que ser verdadeiro, ou seja, vai chegar um momento que nós vamos fazer tanto a caridade que a gente vai entender isso e vai transbordar dentro do nosso ser. A gente não vai fazer por obrigação ou por esforço. A gente vai simplesmente transbordar o bem que todos nós somos dentro do nosso íntimo, porque somos o bem, a verdadeira luz, somos Deus habitando, somos um pedacinho de Deus habitando hoje aqui. Então, quando a gente for fazer a caridade, isso vai transbordar. A maior virtude da caridade é quando a caridade se torna, então, o seu jeito de ser. E vamos pensar que hoje nós podemos escolher. Nós escolhemos estar aqui neste momento agora, vocês poderiam estar na casa de vocês ou em qualquer outro lugar, porque tudo são escolhas. Escolhemos a todo tempo a roupa que nós iremos colocar, o caminho que nós iremos fazer. E a gente escolhe também o que a gente quer alimentar, seja de pensamento, seja de padrão de comportamento, é onde a gente pode desenvolver, a gente pode escolher alimentar as nossas virtudes, ou a gente pode escolher alimentar os nossos vícios. Os vícios são repetições de hábitos que nos fazem mal. É uma escolha que nos faz mal, que leva a outras escolhas, que abrem outras ramificações para outras escolhas, se tornando hábitos nocivos que fazem mal para a gente. Virtudes, que é o que nós viemos desenvolver aqui hoje como espíritas, como espiritualistas, como cidadãos que vieram se desenvolver para lapidar a moral, são repetições então de hábitos que nos fazem bem. A prática do bem, ou seja, a prática da caridade, desenvolve então assim uma virtude em nós. Olha que bonito isso. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmolas, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que o vê, que se passa em segredo, vos recompensará. Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. A verdadeira caridade é anônima. Muitas vezes, o que acontece com a gente,
isso é absolutamente normal, porque todos estamos aqui como seres humanos hoje para evoluir. Portanto, como seres humanos, nós temos o nosso ego, a nossa parte material. Nós somos intermediários, né, entre o plano material e o espiritual. Mas quando a gente quer alimentar a nossa espiritualidade, a gente precisa ficar atentos, a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente faz a caridade, isso nós não podemos buscar reconhecimento dos homens. Nós precisamos buscar o reconhecimento, então, de Deus, do Pai, de Jesus. Ele sim sabe da verdade e Ele nos recompensará. Então, muitas vezes a gente faz a caridade e está tudo bem, porque todo mundo já fez isso um dia, mas estamos aqui hoje para tomada de consciência para que a gente possa modificar, né? E muitas vezes a gente faz para amaciar o nosso ego. Conforme a gente vai prestando atenção nesses padrões de comportamento, ali a gente tem a oportunidade, então, de ressignificar e mudar. Então, a verdadeira caridade, quando a gente fala da caridade, a verdadeira caridade ela é anônima. Caso contrário, é somente vaidade e serve, então, de alimento para o nosso ego. A verdadeira caridade ela é silenciosa e discreta. Ela simplesmente acontece como extensão do nosso próprio amor. Fazer o bem sem olhar a quem, ou fazer o bem sem querer obter algo em troca. O que acontece é que também, hoje em dia, as ferramentas digitais, que a gente precisa acompanhar esse ritmo, esse movimento, elas nos auxiliam. E está tudo bem a gente utilizar isso para quê? Para ajuda, para caridade, para o crescimento. Mas no final do dia, quando vamos deitar e colocamos a nossa cabeça, a nossa consciência no travesseiro, a gente pensa, bom, independente se eu coloquei na rede social ou não coloquei, o objetivo maior, a intenção foi para quê? Porque a caridade está ligada à nossa intenção da nossa alma. E aqui eu vou trazer uma pesquisa breve, muito interessante, que faz a gente refletir, que é: vocês sabiam que quando a gente faz o bem, a gente libera endorfina? Vocês sabem o que é a endorfina? A endorfina é uma substância que ela libera ali a sensação de bem-estar no nosso corpo, a sensação de relaxamento, de alegria, né? Muitas vezes quando a gente come aquela coisinha gostosa, a gente libera endorfina, quando a gente vai na academia, a gente libera endorfina, e olha só que maravilhoso isso, como Deus em sua infinita bondade é amoroso. Até nisso ele pensou. Quando a gente faz o bem, a gente libera endorfinas também. Pesquisas comprovam que ajudar o próximo, além de fazer bem à alma, olhem só, combate a depressão e alivia o estresse. De acordo com pesquisadores da Universidade de Michigan, quem age voluntariamente vive mais. Ao perceber a felicidade dos outros, o cérebro libera endorfina responsável pela sensação do bem-estar, diminuindo as chances de ficar doente. Olha que coisa maravilhosa isso! Porque muitas vezes a gente acaba, quando a gente ajuda, a gente acaba se colocando muitas vezes num lugar de: olha, o outro, eu estou ajudando e o outro está recebendo. E a gente acaba esquecendo que, na verdade, é uma troca mútua, onde eu ajudo e sou ajudado ao mesmo tempo. Porque quando eu ajudo, eu libero todas essas substâncias, eu aumento a minha imunidade, eu vivo mais, eu fico menos estressado, menos ansioso. Então, olha que maravilhoso isso. E aqui é uma reflexão para vocês fazerem antes de vocês dormirem. É um questionamento que é: como seria praticar o bem sem ninguém saber? E aqui a gente vai falar sobre as formas de caridade. Infinitas são as formas de caridade para a gente praticar. Como eu disse para vocês no começo da palestra, não é somente pelo material, dando esmola ou alimento, mas abrange outras formas também. Então, a caridade não é só o ato de dar algo material.
material, seja dinheiro, comida ou roupas. A caridade moral, que é tão importante e benéfica como a caridade material, e que muitas e muitas vezes as pessoas mais necessitam de um estímulo moral por meio de uma conversa para seguir em frente do que necessariamente coisas materiais. Formas de praticar a caridade material. Esse tipo de caridade deve ser realizada com amor, desapego, generosidade, não humilhando quem está recebendo. Por que não humilhando quem está recebendo? Lembra aquele mecanismo que eu falei do nosso ego, que sem perceber, na inconsciência, às vezes pega a gente ali na autossabotagem, né? Do tipo, olha, eu estou julgando. Então, muitas vezes, esse movimento do tipo, eu estou dando e o outro não tem nada, às vezes faz esse jogo de a gente se sentir superior. E daí já é uma autossabotagem, por quê? Porque não existe superior e inferior, mas existe o igual. Lembra que é uma troca? Então a gente tem que também se atentar a isso. Sendo referente às coisas do mundo físico, como a doação de roupas, comida, uma quantia de dinheiro, dentre outras doações materiais. A verdadeira caridade material, realizada com amor, não tolera ostentação e má vontade, ou seja, não é caridade dar algo apenas para se livrar de quem está precisando ou para tentar aliviar a nossa consciência. O que acontece muitas vezes também, né? E aqui todos estamos para expandir a consciência, para perceber padrões de comportamento onde a gente tem a oportunidade de mudar, e está tudo bem. Muitas vezes, quantas vezes a gente já não viu, né? Um irmão ali no semáforo, né? E aí a gente fala, nossa, já vem, deixa eu saco, né? Muitas vezes a gente tem esse pensamento, deixa eu dar uma moeda logo para ver se vai embora. E muitas vezes não é nem a moeda, mas sim, é eu emanar um pensamento, é eu dar um bom dia. Ah, Carol, mas eu tenho medo, tá tudo bem. Então você, a cena de dentro do seu carro, é eu pedir a espiritualidade amiga para que abençoe aquele irmão, que independente da situação dele, ele também é um irmão como nós e também precisa de ajuda. A caridade, ela vem nesse sentido. Quando eu dou algo de dentro de mim, uma energia, pensando nessa pessoa. Então, a caridade material tem que ser exercida com um desejo sincero de auxiliar o próximo, sem esperar reconhecimento ou algum tipo de retorno, ou gratidão. É praticar a caridade de forma desinteressada. Não importa a quantia, a quantidade, quanto se é dado com amor e sinceridade. Sabe aquela coisa quando a gente ajuda e sem querer a gente espera ali, nossa, mas a pessoa nem falou um obrigado. Nossa, mas a pessoa nem, olha só, a verdadeira caridade, por isso que é tão desafiador, por isso que é uma virtude a ser lapidada, porque ela é um desafio para a gente. Então, a gente precisa ir lapidando, desenvolvendo e realmente fazer sem esperar nada em troca, sem reconhecimentos. A gente tem a caridade moral também, que é o quê? É também de boa vontade para com todos, tolerância para com as imperfeições do próximo e perdão às ofensas. Essa aí é aquela que pega a gente, sabe? E não sendo nada material a ofertar, pelo fato que a caridade moral é exercida pelos seguintes meios: verbal, que são palavras que consolam, esclarecem, edificam, silenciando ou suavizando o falar, realizando prece para estabelecer aproximação com Deus. Quando eu falo algo positivo para alguém vem, né, naquele dia difícil, e eu falo, não, vai ficar tudo bem. Palavras de consolo, o mental, sendo ondas mentais sobre a forma de perdão, de prece, de amor, de paz, de harmonia, emitidas em favor de encarnados e desencarnados. Quando a gente está naquele momento íntimo nosso, que a gente pede pelas pessoas que a gente ama, que a gente pede, a gente ora pelas pessoas que não estão mais aqui nesse plano, isso também é uma forma de caridade gestual, através do carinho fraterno, um abraço, um aperto de mão, um sorriso,
aos necessitados de consolo. Quantas vezes, na loucura do nosso dia a dia e na inconsciência, no automático, a gente sai atropelando. E muitas vezes eu mesma faço isso e eu tenho que estar ali, né? Opa, Carol, vamos lá, vamos, né, fazer diferente. E a gente acaba deixando de dar um sorriso para uma pessoa. E às vezes, sem querer, a gente acaba deixando de dar um bom dia. Então, isso também é uma forma de caridade, não é mesmo? A passiva. Esta caridade moral consiste em silenciar diante de uma ofensa, dar atenção perante um desabafo. É essa daí que vai lapidando. Nós somos pedras brutas que viemos para brilhar como cristais. Mas até a gente se lapidar, a gente passa por situações assim que vão trazer crescimento. Então, quando a gente também pratica a caridade de alguém nos ofender, e eu falo, não, tá tudo bem, Deus abençoe, vai com Deus, talvez você não esteja num bom dia, e eu não retribuir, porque enquanto ele me ofende, é algo dele com Deus. Mas quando eu retorno, aí já é algo de mim com Deus. A mediúnica é o amparo a encarnados e a desencarnados por meio da mediunidade. Então, eu acredito que muitos de nós, né, e muitos dos que trabalham na casa, praticam esse ato de caridade, trabalhando ali em favor dos encarnados e dos desencarnados também. Aqui eu vou contar uma história breve para vocês, depois se vocês tiverem a oportunidade de dar uma buscadinha ali na internet. É uma história que traz essa questão da caridade do Divaldo Franco. E uma viagem que ele fez uma vez para a África, ele fez com uns amigos, né, que tinham uma condição financeira bacana, que inclusive ajudavam muito, faziam muita caridade também. E ele ficou hospedado nesse hotel e num dia de manhã ele desceu e aí apareceu a mentora dele, que é a Joana de Ângeles. E a Joana de Ângeles começou a conversar com ele e falou assim: Divaldo, meu filho, tá vendo aquele rapaz lá no fundo? Divaldo, então, vai lá e vai dar um abraço nele. E o Divaldo falou: mas Joana, minha irmã, como é que eu vou fazer isso? Eu vou assustá-lo, porque eu não conheço ele, ele não me conhece. Como é que eu vou chegar numa pessoa do nada e dar um abraço? Ela: Divaldo, meu filho, vai lá e vai dar um abraço nele. E aí, como, né, ele sempre sabe, ela muito sábia, experiente, uma coisa tem por trás, né, eu vou seguir. E eu sei que ele deu um jeitinho lá de chegar no rapaz e deu um abraço nele. No dia seguinte, Divaldo passou um pouquinho mal. Ele era um garçom. Esse garçom subiu até o quarto de Divaldo para agradecer. Agradeceu o Divaldo, chorou muito, abraçou o Divaldo, ajoelhou na frente de Divaldo e disse: nunca um homem branco me abraçou. Muito obrigado por salvar a minha vida. Naquela noite, eu iria me suicidar. Porque eu tenho uma família, eu tenho filhos e eu estou com uma doença. Eu não tenho dinheiro para cobrir as despesas. E no momento que o senhor veio e me abraçou, ali eu cheguei e contei para minha mulher, eu consegui contar para ela. E ali eu comecei a ver um novo caminho. Nesse momento, Divaldo, sabendo da doença dele, como ele estava com os amigos ali que tinham condições financeiras, ele contou. E aí os amigos tomaram a frente e pagaram as despesas deste homem. Este homem levou para a comunidade dele lá na África o espiritismo e abriu um lugarzinho para falar da doutrina espírita lá. Ou seja, resumindo, com um abraço, ele salvou uma vida.
E muitas vezes a gente não sabe o que o nosso irmão do lado está passando. Os sofrimentos, os desafios. E às vezes uma forma de caridade que parece tão simples para a gente pode salvar. Por isso, olhe para o irmão do lado de vocês neste momento e dê um abraço. Diga a ele que, independente do que ele está passando, vai ficar tudo bem. Internalize e pratique o bem. Deixemos de ser tão egoístas em nosso dia a dia, em nossas vidas. E ao invés de nos perguntarmos o que podemos ganhar, em cada situação que aparece, nos perguntemos: como podemos ajudar? Como podemos auxiliar? Que a prática do bem seja como a nossa respiração, sem forçar, sem pensar, que seja algo de nós, que seja nós. E aqui eu trouxe para finalizar uma oração que acredito que muitos de vocês conheçam e que nós possamos absorver com o nosso coração, possamos nos colocar dentro deste caminho da evolução, da prática do bem, do desenvolvimento, da virtude e da caridade, que a gente possa absorver essas palavras em nosso coração. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que hoje nós possamos sair daqui com o verdadeiro significado da caridade, que é o caminho do amor, e é amar aos outros e se doar sem esperar nada em troca. E por mais que venham pensamentos bobos assim de que, mas eu não tenho nada para doar, todos nós somos instrumentos e estamos aqui hoje e podemos doar coisas infinitas, como um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma roupa que já não se usa mais, enfim, são infinitas as formas que possamos sair daqui todos melhores e que possamos já, a partir de hoje, começar a praticar a caridade aqui aprendida. Que a espiritualidade maior esteja com vocês no dia de hoje, na semana que se suceder, e que todos vão em paz. Que assim seja.